Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O quarto 713 do St. Matthews Medical Center estava banhado por uma luz artificial fria e impiedosa. As paredes brancas pareciam absorver todo o calor humano, como se até mesmo a esperança estivesse proibida de entrar. O zumbido constante das máquinas pontuava o silêncio pesado. Bip, bip, bip. Cada batida eletrônica lembrava a Evelyn Carter de uma verdade que ela se recusava a aceitar. Seu filho estava vivo, mas na tênue fronteira entre a vida e a morte. Sentada ao lado da cama, ereta apesar do cansaço, Evelyn encarava o rosto de Lucas. Seu único filho. 17 anos. Jovem demais para estar confinado a uma cama de hospital com a cabeça enfaixada e o corpo imóvel. Seus lábios entreabertos deixavam escapar um suspiro artificial. Sua pele, antes dourada pelo sol, agora estava pálida, quase translúcida. Evelyn havia construído um império. Imóveis, tecnologia, finanças. Ela havia negociado com homens mais poderosos que governos. Ela havia derrubado conselhos de administração inteiros com um único olhar. Mas então ela perdeu o controle. 3 dias antes, a polícia havia batido a porta de sua cobertura em Manhattan. Um oficial com o olhar desviado. Uma sentença curta. Brutal. Seu filho sofreu um acidente. Seu estado é crítico. A Ferrari de Lucas. Uma pista molhada. Um caminhão que furou o sinal vermelho. O resto foi puro caos. Desde então, Evelyn quase não dormia. Os melhores médicos dos Estados Unidos desfilavam por aquela sala, cada um trazendo palavras eruditas, diagnósticos complexos, e a mesma conclusão disfarçada. Lesões cerebrais são raras. O coma pode ser irreversível. Mesmo que ele acorde, as sequelas seriam graves. Nenhum deles ousou pronunciar a palavra esperança. Ela já tinha tentado de tudo. Especialistas vieram de Boston, Los Angeles e até da Europa. Ela havia prometido doações. Milhões. Alas do hospital com o nome dela. Nada. Naquela noite, enquanto a chuva batia forte nas janelas do 7º andar, Evelyn colocou lentamente a mão sobre a de Lucas. Ela a achou fria e inerte. Pela primeira vez, seu coração afundou. Estou aqui, meu amor, ela murmurou com uma voz embargada que nenhum conselho de administração jamais ouvirá. Foi então que se ouviu uma leve batida na porta. Toque, toque. Evelyn ergueu os olhos, irritada, pronta para dispensar mais um médico com mais notícias. Mas ela não era cirurgiã nem enfermeira. Na porta estava um homem de uns 50 anos. Casaco gasto. Sapatos gastos. Olhar calmo, quase calmo demais para um hospital onde a morte espreitava. Ele não estava usando nenhum distintivo. Madame Carter, ele disse baixinho, como se a conhecesse desde sempre. Ela se levantou abruptamente. Quem é você? Como você chegou aqui? O homem olhou para Lucas e depois voltou a atenção para ela. Eu posso salvar seu filho. Evelyn sentiu seu coração parar. Mas há uma condição. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que todos os diagnósticos médicos juntos. Pela primeira vez na vida, Evelyn Carter entendeu que algumas coisas não podem ser compradas. E que o preço a pagar pode ser muito maior do que dinheiro. Evelyn Carter permaneceu imóvel por vários segundos, como se seu corpo se recusasse a obedecer à sua mente. O homem continuava parado junto à porta imóvel, sem demonstrar qualquer sinal de urgência. Sua calma contrastava fortemente com a tempestade que acabará de se abater sobre o peito de Evelyn. Repita o que você acabou de dizer, ela finalmente deu a ordem com voz áspera. O homem acenou com a cabeça lentamente. Eu posso salvar seu filho. Evelyn aproximou-se com um passo repentino. Se você quer dinheiro, diga isso claramente. Eu já doei mais do que você jamais verá em toda a sua vida. Ele deu um sorriso triste. Eu não quero seu dinheiro, senhora Carter. Aquela frase a atingiu mais do que um insulto. Ninguém recusou o dinheiro de Evelyn Carter. Ninguém. Então, o que você quer? Ela cuspiu. O homem respirou fundo, como se estivesse se preparando para cruzar uma linha invisível. Antes de responder, permita-me apresentar-me. Meu nome é Daniel Urai. Você é médico? Eu era. Evelyn franziu a testa. Você já esteve lá? Daniel olhou de relance para a janela, onde a chuva continuava a cair. Removido do registro. Há 15 anos. A palavra ecoou no ar. Removido do registro. Impostor. Charlatão. Evelyn deu um passo para trás. Saia daqui imediatamente. Segurança, Lucas apresenta uma lesão axonal difusa de grau 3. Daniel o interrompeu calmamente. A pressão intracraniana aumenta apesar da medicação.
Em menos de 48 horas, seu cérebro começará a morrer, célula por célula. Evelyn Blame. Essa informação era conhecida apenas pela equipe médica. Ela sentiu as pernas fraquejarem. Como? Como você sabe disso? Daniel aproximou-se da cama. Não muito perto. Apenas o suficiente para demonstrar respeito. Porque eu já vi esse caso antes. E porque eu salvei um menino exatamente como ele, uma vez. Evelyn cerrou os punhos. Você diz que pode salvá-lo. Como? Daniel finalmente voltou os olhos para ela. Seu olhar era sério, profundo, cansado. Precisamos agir esta noite. E qual é a condição? Evelyn murmurou algo com a garganta seca. Daniel hesitou. Pela primeira vez, sua compostura vacilou. Se eu intervir, você terá que fazer algo que o dinheiro não pode resolver. Evelyn sentiu o coração acelerar. Falar. Você terá que reconhecer publicamente o que destruiu há 15 anos. E reconstruir uma vida que você destruiu. O silêncio voltou a cair, abruptamente. Eu não entendo, disse ela, em voz mais baixa. Daniel inspira. Por causa de uma decisão tomada pela sua empresa, meu filho morreu. E eu, perdi tudo. Evelyn recuou como se tivesse acabado de ser atingida. E isso é impossível. Você pode não se lembrar de mim, ele continuou calmamente. Mas eu me lembro muito bem de você. Evelyn pensou em todos os documentos assinados. Em todas as reestruturações, para nomes que ela nunca tinha lido. Você está me pedindo para destruir minha reputação? Ela murmurou. Meu império. Daniel olhou para ela sem piscar. Peço que você escolha. Sua imagem, ou a vida do seu filho. As máquinas continuaram a emitir bips, indiferentes. Bip, bip, bip. Evelyn olhou para Lucas. Então Daniel. Pela primeira vez ela entendeu que essa batalha não seria travada em uma sala de reuniões. Mas em sua consciência, Evelyn Carter não saía do quarto havia horas. A noite havia caído sobre Manhattan, e as luzes da cidade cintilavam atrás da janela como um mundo indiferente à sua dor. Daniel Urai estava sentado em uma cadeira perto da parede. Silencioso. Paciente. Ele sabia que ela ainda não tinha respondido. Sabia também que ela não ia dormir. Diga-me, disse ela finalmente em voz baixa. Todos. Daniel permaneceu em silêncio por alguns segundos, depois levantou-se lentamente. Aproximou-se da janela como se olhar para a cidade o ajudasse a lidar com suas lembranças. 15 anos atrás ele começou, eu trabalhava em uma clínica particular financiada pela sua fundação. Evelyn fechou os olhos. Ela se lembrou daquela época. Investimentos agressivos. Parcerias na área médica apresentadas como ações filantrópicas. Seu grupo adquiriu a clínica, continuou Daniel. Objetivo oficial, otimização de custos. O verdadeiro objetivo, máxima rentabilidade. Evelyn cerrou os dentes. Os orçamentos foram reduzidos. Ele disse. Funcionários demitidos. Equipamentos não substituídos. Protocolos encurtados. Ele se virou para ela. O nome do meu filho era Ethan. Ele tinha 9 anos de idade. O nome caiu como um peso. Uma operação menor, continua Daniel. Um anestésico simples. Mas o equipamento de vigilância estava obsoleto. Sua voz tremeu ligeiramente pela primeira vez. O alarme não soou. Quando percebemos que algo estava errado, já era tarde demais. Evelyn sentiu uma dor surda atravessar seu peito. O hospital acobertou o caso. Ele disse. Seu departamento jurídico me ofereceu dinheiro. Bastante. E você se recusou. Ela murmurou. Daniel assentiu com a cabeça. Eu queria a verdade. Fui removido do cadastro. Desacreditado. Minha esposa me deixou. E eu, desapareci. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Você poderia ter me processado. Esta é Evelyn. E por que voltar agora? Daniel voltou-se para Lucas. Porque não tenho mais nada a perder. E porque seu filho está morrendo por um motivo que eu posso corrigir. Por que você? Ela perguntou. Porque continuei a trabalhar, ele respondeu simplesmente. Nas sombras. Estudei métodos que os hospitais ainda se recusam a usar. Protocolos experimentais. Arriscados. Mas eficazes. Evelyn sentiu uma esperança surgir dentro dela, apesar de si mesma. E se falhar? Daniel olhou-a diretamente nos olhos. Então carregarei esse fardo até a minha morte. Mas se ele conseguir, ele fez uma pausa. Você terá que encarar os seus próprios problemas. Um médico entrou subitamente na sala com o semblante grave. Madame Carter, ele disse, a pressão intracraniana do seu filho está aumentando. Evelyn sentiu as pernas fraquejarem. Daniel dá um passo à frente. É agora, disse ele calmamente. A decisão é sua. Evelyn olhou para o filho.
Então o homem que ela havia destruído sem nunca saber seu nome. A noite ofereceu a eles apenas uma chance. E não há volta atrás. A mão de Evelyn Carter tremia enquanto ela assinava o formulário de autorização. Não aquele do hospital. Um documento escrito pelo próprio Daniel com tinta preta com palavras simples, mas com consequências irreversíveis. Ao assinar, ele disse calmamente: "Você concorda em assumir publicamente a responsabilidade pelas decisões do seu grupo que levaram à morte do meu filho. Sem cláusula. Sem advogado. Sem desistência." Evelyn olhou para cima. "E se eu estiver mentindo? Então estou indo embora." Ele respondeu sem hesitar. "E eu o deixei morrer." Ela engoliu a saliva. Ela sabia que ele estava dizendo a verdade. "Você sabe que isso vai me destruir." Ela murmurou. Daniel não respondeu. Ela pensou nos acionistas. Seu nome está gravado em prédios. As suas entrevistas cuidadosamente preparadas. A imagem da mulher filantrópica que ela havia construído ao longo de 15 anos. Então ela olhou para Lucas. "Assino." Ela disse. A caneta escorregou. Uma assinatura. Um império fragmentado. Ela mal tinha largado a caneta quando Daniel se virou para a equipe médica que esperava do lado de fora. "Prepare o bloco." Ele disse isso com uma autoridade que não deixava margem para dúvidas. "Assuma a responsabilidade. Você não está mais autorizado a exercer a profissão." Um estagiário protesta. Daniel lê fixa. "Então reze para que eu não fale." O ar na sala de cirurgia estava gélido. As telas se iluminaram. Os sinais vitais de Lucas estavam caindo perigosamente. Daniel calçou as luvas, seus movimentos precisos apesar da idade. "O que vou fazer não é ensinado aqui." Ele explicou em voz baixa. "Mas isso lhe dará uma oportunidade." Evelyn observava por trás do vidro com o coração disparado. Os minutos pareciam intermináveis. 1 hora. Então, 2. De repente soou um alarme. Os batimentos cardíacos de Lucas despencaram. "Pressão!" Alguém gritou. Daniel não recuou. "Agora!" ele murmurou. Ele injetou a última dose do produto. Seguiu-se um silêncio aterrador. Então, bip, bip. O ritmo estabilizou. Evelyn levou a mão à boca, deixando as lágrimas finalmente correrem livremente. Daniel retirou as luvas lentamente. "Ele está vivo." Ele disse simplesmente. Mas antes que ela pudesse respirar, um homem invadiu o quarteirão. "Madame Carter", ele disse, "a imprensa está lá embaixo." Suas declarações foram vazadas. Evelyn sentiu o chão ceder sob seus pés. Os telões no saguão já exibiam os títulos: "Bilionária Evelyn Carter envolvida em escândalo médico mortal." Ela olhou para Daniel. "Você fez isso de propósito?" "Não", ele respondeu. "A verdade sempre vem à tona no final." Ela então compreendeu que salvar seu filho era apenas o começo. O verdadeiro preço seria pago agora. A chuva havia parado, mas Manhattan parecia mais fria do que nunca. Evelyn Carter estava sentada em seu escritório na cobertura, cercada por televisores que transmitiam continuamente manchetes de jornais e imagens de canais de notícias. O nome dele estava aparecendo em todo lugar. Todos os jornalistas, todos os telespectadores, todos os tweets, todos os comentários nas redes sociais. O bilionário escandaloso que causou a morte de uma criança. Ela pensou em Lucas. A sua respiração regular no quarto do hospital. Aos seus olhos abertos, fraca, mas viva. Daniel Uray entrou em silêncio. "Ele vai se recuperar." Ele disse simplesmente. "Mas será uma longa jornada." Evelyn assentiu com a cabeça, sem conseguir falar. Suas mãos ainda tremiam. "Por que você exigiu tudo isso?" ela finalmente perguntou. "O porquê não o salvaram discretamente?" Daniel sentou-se em frente a ela. "Porque você precisava entender uma coisa, Evelyn, a vida não se resume apenas à riqueza ou poder. Você aprendeu da maneira mais difícil que algumas decisões não podem ser escondidas. E que cada vida destruída tem um preço." Evelyn fechou os olhos. Ela reviveu os rostos dos funcionários demitidos, os gritos das famílias, o vazio deixado pela indiferença de seu império. Então ela pensou em seu filho. Aos seus sorrisos, às suas risadas, aos seus planos para o futuro. Eu terei que encarar tudo." ela murmurou. "Mas pelo menos, ele está vivo." Daniel se levanta. "Agora a escolha é sua. Conserte o que puder. E mudança." Antes que ela pudesse responder, ele saiu do escritório, tão silencioso quanto havia entrado. Evelyn permaneceu sozinha, com a estranha sensação de peso e liberdade misturadas. Ela ligou para seu advogado, pegou o telefone e começou a redigir uma declaração pública. Cada palavra ardia como fogo. Cada frase destruía a imagem cuidadosamente construída ao longo de 40 anos. Mas a cada linha ela sentia algo mais precioso renascer: a esperança.
A esperança de que Lucas pudesse crescer sabendo que sua mãe teve a coragem de contar a verdade. A esperança de que uma vida pudesse ser salva, mesmo que o preço a pagar fosse imenso. Alguns dias depois, ela entrou no quarto 713. Lucas abriu os olhos. Fraco, mas vivo. Ele sorriu, um sorriso hesitante, mas sincero. Evelyn ajoelhou-se ao lado dele e sussurrou: "Você é o meu milagre, Lucas." E pela primeira vez em 15 anos, ela sentiu que cada lágrima, cada medo, cada decisão impossível havia encontrado seu significado. A verdade tinha um preço, mas esse preço valeu a vida de seu filho.